E aí, pessoal da Casa do Caminho, tudo certo com vocês? Satisfação a gente estar aqui, mais uma gravação, mais uma palestra gravação. Como de costume, vamos nos envolvendo no ambiente da casa, vamos lembrando do Centro Espírita Casa do Caminho, a nossa chegada, a recepção, aqueles momentos importantíssimos de concentração, onde a gente pede a ajuda dos amigos espirituais. E eu gosto sempre de lembrar do seu Luiz, né? Fazendo aquelas observações importantes no início, aquelas preces inspiradoras logo no início, quando ele diz assim, dando continuidade ao trabalho, justamente lembrando que o período de concentração já é o início do trabalho, onde nós somos envolvidos pelos amigos espirituais. Nós temos como tema para hoje o apóstolo, vamos falar um pouquinho da vida do apóstolo Natanael Bartolomeu. Na verdade, ele tinha esses dois nomes, né? Natanael e Bartolomeu. Então, o Bartolomeu, ele foi um apóstolo que foi apresentado a Jesus por outro apóstolo, né? O apóstolo Felipe. E nós fizemos uma pesquisa sobre a vida dele. E existe uma obra que a obra, inclusive, é o nome da casa de vocês, a Casa do Caminho. Olha só. O autor é o Sergito de Souza Cavalcante. Ele é um médico veterinário, trabalhador do movimento espírita, professor de zootecnia. Tem vários livros técnicos, né, da profissão dele, que ele é autor, e livros também sobre o Evangelho, um grande estudioso do Evangelho, vários títulos publicados aí sobre o cristianismo primitivo. É uma obra muito grande aqui do seu Sergito, né? Também pesquisamos o Huberto Roden e a própria Bíblia, né? A própria Bíblia que tem o Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, a gente encontra muita coisa. Mas referente a Bartolomeu, a quantidade, o volume de informações não é grande, né? O próprio Sergito, ele diz aqui, ó, tem essa observação dele. Apesar de ter sido pouco citado nos evangelhos, ele foi um gigante da fé. Então, o Humberto Rolle também comenta isso, que ele é muito pouco citado. Mas, mesmo nesse pouco que foi citado, fica claro para nós que foi um trabalhador importantíssimo na época do cristianismo primitivo. Após o desencarne de Jesus, ele viajou, né, e trabalhou muito na divulgação do Evangelho. Então a gente encontra as referências de Bartolomeu em Mateus 10, encontra um pouquinho em Lucas, Atos e um pouquinho em João também. Há alguns breves comentários sobre o Bartolomeu. Então o verdadeiro nome dele era Natanael, então a gente chama Natanael Bartolomeu. Como disse para vocês, foi apresentado a Jesus por Felipe. E aqui tem uma conversa entre Felipe e Bartolomeu. O Felipe diz assim para Bartolomeu: nós encontramos aquele que Moisés escreveu na lei e os profetas. Trata-se de Jesus de Nazaré, filho de José. Então, lá em Nazaré, cidade de Nazaré, ou aldeia de Nazaré, na época, né? O Bartolomeu fez essa observação assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
Nazaré era uma aldeia muito pequenininha, né? E o Berto Holden, outro autor famosíssimo aí escreveu vários livros sobre a vida de Jesus. Então ele diz assim sobre a cidade de Nazaré, que era um lugarzinho assim bem modesto, bem pequenininho, e que na verdade não tinha muita significação histórica para a, para aquela época, né? Era um lugar assim muito modesto, muito modesto. Era uma aldeia sem importância histórica e que não se encontra nenhuma referência dela no Antigo Testamento. Por isso que Bartolomeu fez essa observação, né? Se poderia, como pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Que era um local que não tinha nenhuma significância, mas ficou importante porque Jesus viveu lá com a família e aí Nazaré se tornou famosíssima, né? E o nome Jesus de Nazaré. Jesus, a gente fala da cidade de Nazaré, mas na verdade era um local bem modesto mesmo. O que deixou o lugar famoso foi justamente Jesus, que viveu ali com a família. Ele cresceu ali em Nazaré, né? Nasceu em Belém, mas ele cresceu com a família ali em Nazaré. Aí Felipe respondeu assim para Bartolomeu: vem e vê, ou seja, vem e observe Jesus, e aí você vai perceber que de fato veio de Nazaré algo assim divino, algo maravilhoso, né? Que era Jesus. Aí Jesus foi apresentado a Bartolomeu por Felipe, e aí tem aqui registrado um diálogo entre Bartolomeu e Jesus. Aí Jesus, Bartolomeu perguntou, né, para Jesus de onde lhe conhecia, de onde me conheces? Aí Jesus responde: antes que Felipe te chamasse, te vi, estando debaixo da figueira. Então veja só, possivelmente o Bartolomeu devia estar num estado de prece, em algum momento de prece, de meditação, debaixo de uma figueira, próximo de uma figueira. E Jesus, através da sua sensibilidade espiritual, com a evolução espiritual dele, que devia ser uma mediunidade assim extraordinária de Jesus, Jesus percebeu, viu em espírito Bartolomeu nesse estado de meditação próximo da figueira. E quando ele foi apresentado ao Bartolomeu, ele comunicou que essa visão que ele teve de Bartolomeu ali próximo da figueira, nesse estado de prece, nesse estado de meditação. Aí o Bartolomeu ficou muito admirado e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Responde Jesus: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores que estas verás. Na verdade te digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Essa linguagem de Jesus, uma linguagem que nos remete mais uma vez à questão mediúnica. Ele afirmando que Bartolomeu estaria vendo constantemente anjos subindo e descendo dos céus, é a ideia da visão dos espíritos, aquela ideia da vidência, e o médium percebendo a espiritualidade, ele percebendo o movimento dos amigos espirituais nos envolvendo, tendo contato conosco.
Então, o amparo, percebendo sempre o amparo dos espíritos protetores. Então, na verdade, Jesus está afirmando para Bartolomeu a sensibilidade mediúnica e a condição mediúnica dele, que ele passaria a ter a partir do momento que ele iria conviver com o Mestre e os apóstolos, né? O Bartolomeu, ele nasceu ali na região da Galileia e ele, após o desencarne de Jesus, a crucificação, ele, como outros apóstolos também aconteceu, saíram pelo mundo para divulgar o Evangelho. Saíram ali da região da Palestina e começaram um trabalho de divulgação do Evangelho. Então, aqui nessa obra, A Casa do Caminho, do Sergito de Souza Cavalcante, ele relata que o Bartolomeu viajou para regiões ali da Índia, para regiões da Armênia. Então, ele diz aqui que o Evangelho de Mateus foi levado ali para a região da Índia, e para a Armênia através de Bartolomeu. Então ele fez um trabalho ali maravilhoso naquela região e pela morte que ele teve, pela morte que Bartolomeu teve, que ele foi, está registrado aqui que ele foi crucificado de cabeça para baixo, foi esfolado, foi depois decapitado. Isso na Armênia. Então, da Índia, ele foi para a Armênia e sofreu perseguições, justamente porque as ideias de Jesus na época, o Evangelho de Jesus, ele causava aquela revolução. E na época, nós aqui na Terra ainda éramos muito mais inferiores do que somos hoje. Então, imaginem vocês, se hoje há perseguições por motivos religiosos, por motivos políticos, muito mais naquela época. Então, quando surgia um indivíduo que contrariava os interesses políticos, que contrariava os interesses religiosos, esse indivíduo era perseguido. Então, aconteceu com Jesus, aconteceu com vários apóstolos, inclusive com o nosso Natanael Bartolomeu. Ele sofreu terríveis perseguições por divulgar o Evangelho de Jesus. Foi crucificado aqui de cabeça para baixo, esfolado e decapitado. Vejam só. Em Mateus 10, o mestre Jesus fez algumas recomendações, fez alguns avisos para os apóstolos, né? Então, o mestre dizia que, de fato, haveria muitas perseguições. Na época do cristianismo primitivo, os cristãos, eles tinham que se reunir escondidos. Escondidos. Se eles percebessem, se os líderes religiosos da época, se os romanos que dominavam aquela região politicamente percebessem que havia reuniões que eles chamavam de clandestinas, essas pessoas eram perseguidas. Vocês já devem ter ouvido a história dos cristãos jogados nas arenas, aos leões. Eles eram trancafiados e eram torturados, justamente por quê? Porque estavam divulgando o Evangelho de Jesus. Esse material que nós temos aqui do Bartolomeu é um material que ele é curtinho, pessoal. A gente não tem muitas informações. Então eu vou complementar, passar algumas informações adicionais para vocês sobre o cristianismo primitivo e sobre essas recomendações aqui do Mestre Jesus aos apóstolos, para a gente completar a nossa palestra. Mas o material que eu tenho do Bartolomeu
apenas 2 páginas e não é uma quantidade grande. Então, eu fiz uma pesquisa, tentei encontrar mais material do Bartolomeu, mas o que eu encontrei foi isso, né? Mas voltando aqui, falando para vocês um pouquinho sobre as recomendações de Jesus aos apóstolos. Então, ele avisou eles que eles seriam perseguidos, que haveria muita perseguição, mas que eles deveriam estar sempre com aquela coragem, porque eles seriam inspirados nos momentos em que fossem necessários, que eles iam sentir a inspiração divina para dizer o que deveriam realmente falar. Eles iam ter inspirações para os seus comportamentos, né? Jesus fez a recomendação para eles: olha, vocês vão a locais em que, de fato, esses locais, alguns vocês serão até bem recebidos, mas tem locais em que não vai haver uma boa recepção para vocês. E aí explicou sobre essas perseguições que iriam ocorrer. Mas ele dizia, falem abertamente e sem medo. Ele também disse que haveria divisões. Então, que eu até lembro um pouquinho aqui daquela parábola que ele disse que não veio trazer paz, mas veio trazer a espada, que haveria divisões entre pais e filhos, entre irmãos, por causa da palavra dele, a palavra de Jesus, que iria causar divisões entre os próprios familiares, entre os próprios amigos. Quando a gente observa os dias de hoje, acontece isso, né? O próprio Espiritismo sofreu muitas perseguições. O Espiritismo que ele, na verdade, relembra Jesus e ele, de certa forma, traz para nós a essência das lições do Mestre Jesus. O Espiritismo, quando ele chegou aqui no Brasil, mais ou menos 1865, e depois começou a ser divulgado aqui no Brasil, ainda havia escravidão, né, naquela época, ainda havia um domínio muito grande do catolicismo, e na Constituição do Brasil, na primeira Constituição do Brasil, a primeira Constituição ali por volta de 1890, na própria Constituição havia observações contrárias a reuniões mediúnicas, que praticar reuniões mediúnicas era crime. Então, nós aqui no Brasil, as nossas primeiras reuniões familiares, né, nas residências, reuniões espíritas, quando o pessoal percebia que havia alguma reunião ali, havia denúncias, perseguições policiais, e nós espíritas éramos presos, sofríamos perseguições policiais dentro da lei, porque nós fazíamos reuniões mediúnicas. Ali na cidade de Matão, nós temos um trabalhador maravilhoso aqui, histórico, Caibar Schutel, que depois ele chegou a ser prefeito da cidade de Matão. Então ele montou uma farmácia ali na cidade de Matão, um centro espírita. Esse centro espírita que ele montou ali era apedrejado, era atacado o centro espírita, devido a essa perseguição forte que havia. Então, amigos, vejam, se isso ocorria já no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, aqui no Brasil, essas dificuldades, vocês imaginem lá na época de Jesus, ali no primeiro século, segundo século, as grandes perseguições que havia. Eu cheguei a ler também alguns relatos de irmãos nossos evangélicos que viajam pelo mundo, e quando eles viajam pelo mundo para divulgar Jesus, para divulgar o Evangelho, quando eles entram em regiões de domínio islâmico, de domínio muçulmano, e os muçulmanos percebem que tem alguém ali falando sobre Jesus, nossa, existem relatos de perseguições
e relatos de mortes, pelo fato da pessoa estar falando do Evangelho, estar falando de Jesus, mas a incompreensão de outros religiosos fanáticos levam a essas perseguições até ao nível de morte. Vejam só, um absurdo ainda que ocorre no nosso século XXI. Perseguições por razões religiosas. Voltando agora aqui às recomendações do Mestre Jesus aos apóstolos, ele dizia assim para eles: vocês vão expulsar espíritos impuros, vocês vão curar enfermidades. Aí, nós aqui no Espiritismo, nós sabemos que existem as obsessões espirituais, aquelas situações em que sofremos, digamos, perseguições de espíritos obsessores que nos influenciam negativamente, sendo que essas influências nós somos responsáveis, né? Nós que atraímos esses irmãos inferiores para nós. Então, quando nós sofremos obsessões, nós somos os responsáveis. Nós temos vícios, nós temos condições morais inferiores que atraem para nós esses espíritos inferiores. Então, os nossos vícios, as nossas maneiras de ser, o nosso caráter, acaba atraindo para nós esses espíritos inferiores. Tem obsessões, inclusive, que são originárias de outras encarnações, de outras vidas. Erros que nós cometemos em outras vidas, e quando nós reencarnamos, aqueles espíritos que nós prejudicamos, aquelas pessoas que nós prejudicamos, ainda sentem ódio de nós e querem vingança, e nos perseguem por erros que cometemos em outras vidas, até que eles consigam se modificar, se melhorar. Nós mesmos, através da nossa melhoria moral, aí sim nós conseguimos nos ficar livres aí dessas perseguições, né? Mas o tratamento de desobsessão envolve os dois lados, os que perseguem e os que são perseguidos, os obsessores e os obsidiados. Mas tudo tem a sua razão de ser. Então o mestre falava: vocês vão atuar nessa área aí de desobsessão e vão curar muitas enfermidades, porque muitas enfermidades são justamente consequências dessa nossa inferioridade moral, e as obsessões espirituais causam doenças no nosso organismo. Nós temos muitos problemas de saúde que são devidos às obsessões espirituais. E a cura justamente está no lado espiritual, na nossa melhoria moral, a gente buscar as preces, a ajuda espiritual, e a gente consegue curar essas enfermidades. Tem situações que são gravíssimas, que a pessoa acaba desencarnando devido a esses problemas. Aí continua. Tem casos que a obsessão continua no mundo espiritual, o indivíduo está desencarnado, ele já desencarnou, ele está como espírito, mas as obsessões continuam, as perseguições continuam, até que ele consegue se arrepender de ter ajuda espiritual e receber socorro, né? Jesus também fez a seguinte recomendação aos apóstolos: não procureis os gentios e os samaritanos, mas sim as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, Jesus estava recomendando a eles, a gente traduzindo para uma linguagem atual, e que o próprio Kardec dizia isso também, com outra linguagem, que nós não devemos fazer proselitismo. A gente não deve ter aquela ideia de sair por aí querendo converter todas as pessoas ao espiritismo, querer provar para as pessoas que existem espíritos, que existe a reencarnação, e forçar a crença das pessoas. Então, se a pessoa tem a sua religião, se a pessoa
têm a sua fé, nós jamais devemos ter a ideia de querer transformar elas em espíritas, para provar para elas, olha, o que está certo aqui é o Allan Kardec, ó, leia aqui essas obras de Allan Kardec, você vai perceber que o catolicismo, que o protestantismo, que a sua religião não está correta, que tem coisas erradas, essa questão do céu, do inferno. Ou seja, a gente não deve entrar em conflitos com irmãos de outras religiões. As pessoas são livres e devem aceitar o espiritismo espontaneamente. Quando eles sabem que a gente é espírita e às vezes vem fazer algumas perguntas para a gente, aí sim, nós podemos responder de uma forma amiga, livre, mas sem essa ideia de querer transformar as pessoas em espíritas. Então, são as recomendações básicas que Jesus fez para os 12 apóstolos e que a gente está aqui traduzindo para vocês por uma linguagem atual para os dias de hoje. Então, pessoal, o que eu tinha para vocês é esse material, que não é um material assim muito completo, muito longo, mas é o que eu tinha sobre Bartolomeu, é o que eu achei sobre Bartolomeu e essa complementação que nós estamos fazendo aqui das recomendações de Jesus aos 12 apóstolos. A gente sempre, nesse final aqui, a gente procura lembrar dos passes, sempre no final das palestras tem os passes, e a gente vai convidando a todos a se aplicarem o autopasse, que na medida que nós entramos em sintonia com os amigos espirituais, que nós pedimos ajuda, nós recebemos essas energias. Então, vou convidando vocês, todos vocês, a entrar em sintonia com a espiritualidade, os espíritos protetores da Casa do Caminho, que eles possam nos envolver através do passe, que possam nos ajudar na nossa saúde, a saúde do corpo material e a saúde do corpo espiritual, a saúde do perispírito. Então vamos nos envolvendo, vamos recebendo essas energias e agradecendo a oportunidade da vida, agradecendo a oportunidade dessa encarnação, que nós possamos estarmos presencialmente juntos após essa fase aqui da pandemia e que possamos compreender, sermos compreensivos, sermos pacientes e tolerantes com as situações que envolvem esse nosso mundo, o planeta Terra, que é um mundo ainda de expiação e provas. Quero, nesse finalzinho, também pedir pelo planeta Terra, que o planeta Terra possa ser envolvido pela espiritualidade superior, que nós, seres humanos encarnados, possamos cuidar melhor do nosso planeta, as águas, os oceanos, os rios, as florestas, os animais, que nós possamos despoluir o nosso planeta Terra, que as nossas ações, os nossos comportamentos possam ser de tal maneira que nós possamos ajudar nessa limpeza, tanto a limpeza material como a limpeza espiritual, através dos nossos pensamentos, que nós devemos buscar sempre bons pensamentos, buscar a positividade, buscar o equilíbrio, buscar uma convivência respeitosa com todos os nossos semelhantes aqui na Terra. Que nós possamos cada vez mais estudar o Evangelho e aplicar na nossa vida pessoal os ensinamentos do Mestre Jesus. Agradeço a todos. Muito obrigado.